Uma boa noite a todos, um Feliz Natal para você. Eu me chamo Vitor, eu sou um discípulo de Jesus, sou casado com a Marina. Nós somos pais do Bernardo, do Luca e da Maria Vitória. São tantos filhos que em uma das mensagens que eu preguei anteriormente, eu simplesmente esqueci de um filho na apresentação. E eu levei um puxão de orelha da minha esposa, com toda a razão. Então agora eu vou sempre contar nos dedos para eu não esquecer de nenhum deles. Mas são 3 presentes que o Senhor nos deu. Eu queria saber se há alguém aqui hoje que está pela primeira vez em nossa igreja, se você foi convidado por alguém para essa celebração. Amém. Vou pedir para vocês colocarem em pé para que a gente possa conhecer vocês melhor um pouquinho. Vamos aplaudir ao Senhor por essas pessoas que estão aqui. Você que está perto, dê um abraço bem apertado, diz seja muito bem-vindo, um Feliz Natal para você, que alegria ter você na nossa casa. O nosso desejo é que você realmente se sinta bem-vindo aqui, que você se sinta em casa e não só isso, mas que você volte mais vezes. Você pode se sentar, muito obrigado por ter vindo. Que celebração especial nós estamos vivendo hoje. Eu não sei para você, mas para mim o Natal é a melhor época do ano. Parece que no Natal as pessoas estão mais alegres, mais felizes. Parece que porque as ruas estão coloridas, enfeitadas, as pessoas ficam mais amorosas, mais afetuosas. É realmente uma época maravilhosa. E temos que concordar que é um privilégio, todos os anos, podemos lembrar que Jesus Cristo nasceu. Independente do que você acredita sobre a origem da cerimônia do Natal, da festa do Natal, mas nós como discípulos de Jesus temos que concordar que é uma bênção o mundo inteiro se lembrar todos os anos de que o Messias veio um dia. Por mais que esse foco do Natal esteja se perdendo, ainda assim temos o privilégio de vermos representações do presépio de Natal, da história de Jesus, filmes que surgem, de alguma forma isso nos lembra que um dia o Messias veio como um bebê. Mas o Natal ele também pode apresentar alguns riscos para nós que somos cristãos. Eu estava lendo o livro Como Ser Feliz, do autor Oswaldo Mancebo Reis, e eu falei de manhã, ele estava aqui, e eu vou falar novamente. É um parênteses aqui, esse homem é um dos homens mais piedosos, mais sábios que eu já conheci pessoalmente. E ele escreveu esse livro Como Ser Feliz. Em um dos capítulos desse livro, o pastor Oswaldo ele escreve 4 perigos do Natal. Eu achei muito interessante a análise que ele faz para nós cristãos, discípulos de Jesus. Essa festa do Natal é uma bênção, mas pode trazer com ela 4 perigos. O primeiro perigo que ele coloca é o perigo de colocar o bebê acima do mestre. O segundo perigo é o perigo de colocar o berço acima da cruz. O terceiro perigo de colocar o material acima do espiritual. E o quarto perigo de colocar a primeira vinda de Cristo acima da segunda vinda. E sabe, desses perigos, eu queria falar um pouquinho mais com você sobre o primeiro que ele comentou. O perigo de colocar o bebê acima do mestre. Porque a história do Natal é uma história linda, é uma história maravilhosa. Tudo que nós ouvimos, a família chegando até aquele estábulo, não conseguiam nenhum lugar. Então o único lugar que eles conseguem é onde os animais dormiam. Então ali Jesus nasce, é colocado numa manjedoura e tem todo o resto da história, os pastores, os anjos cantando, os magos do Oriente trazendo os presentes, tudo isso é maravilhoso. Nada disso pode ser desprezado. O problema é quando a humanidade se encanta com o bebê do presépio, com o bebê da história de Natal, mas negligencia e não segue os ensinos do Mestre Jesus. Nós colocamos o bebê acima do mestre. Nós colocamos a história bonita da vinda do Messias acima do que realmente deveríamos viver a partir daquela vinda.
Por isso, o título da nossa mensagem hoje é muito além do bebê do presépio. Porque apenas a história do bebê do presépio não transforma a vida de ninguém. A simples história do bebê no presépio não traz salvação. Porque mais importante do que aconteceu naquele berço, naquela manjedoura, é o que aconteceu na cruz. Por isso nós não podemos colocar a história do bebê acima do Mestre Jesus. Porque o motivo pelo qual aquele bebê veio é o que realmente importa. O real propósito da vinda daquele bebê é o que pode trazer transformação para as nossas vidas. É o que pode mudar a minha e a sua história. Mas precisamos entender o porquê aquele bebê precisava vir. Precisamos entender que muito além do bebê do presépio, existe uma história que foi escrita por Deus. E nós precisamos seguir esse mestre, aquilo que ele nos ensinou. Mais importante que a vinda do bebê, foi o motivo glorioso pelo qual ele veio. Eu conhecia o bebê do presépio, a história do Natal, desde que eu me entendo por gente. Eu tive o privilégio de nascer em um lar cristão, eu tive o privilégio de crescer em uma igreja, frequentar escolas dominical, fui ensinado com as bases da fé cristã. Então eu poderia te contar, quando criança, a história da vinda daquele bebê no presépio, aquele bebê na manjedoura, do início ao fim, de cor e salteado. Mas aquele bebê no presépio ainda não tinha transformado a minha história. Apenas o bebê do presépio não tinha trazido salvação e transformação para a minha vida. Até que um dia, na minha adolescência, eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. E nesse encontro, aquele que havia sido um bebê no presépio, mas hoje está vivo, sentado nos céus, esse sim transformou a minha vida. O meu convite, o convite do Senhor para nós essa noite, é enxergar Jesus como muito além do bebê do presépio. Enxergar Jesus como Ele realmente é hoje. Enxergar a história por trás da vinda do Messias como um bebê. E é sobre esse Jesus, a pessoa por trás do bebê do presépio, que eu quero te falar hoje. Quero convidar você a olhar para o nascimento de Jesus por uma outra perspectiva. Muito além da história que você já conhece e ouve desde sempre. E se você trouxe sua Bíblia, eu queria convidar você a abrir no livro de Filipenses, capítulo 2. Se você não trouxe uma Bíblia, fique tranquilo, não se constrange. Você pode acompanhar conosco a leitura aqui no nosso telão também, mas se você tem, você pode abrir em Filipenses, capítulo 2. Leremos juntos dos versos 5 ao verso 8. E a palavra de Deus diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse texto está falando sobre o nascimento de Jesus de uma forma um pouco diferente, de uma forma mais poética, de uma forma até mais teológica. Mas esse texto ele vai retratar o real motivo da vinda daquele bebê. E esse texto nos fala sobre esse real propósito e significado da encarnação de Jesus. O que é a encarnação de Jesus? É quando Jesus sai dos céus e ele se torna carne. Ele nasce como um ser humano. Ele encarna como nós. Por que e para que aquele bebê veio? Qual o impacto do nascimento daquele bebê no nosso mundo? O texto de Filipenses 2, 5 a 11, que nós lemos agora, é uma passagem que frequentemente ela é chamada de o hino de Cristo. Várias canções já foram feitas com ela. Ele foi escrito com esse formato poético. E Paulo ele escreve com a finalidade de relatar a humildade de Cristo, que sendo Deus se humilha, se esvazia.
William Barclay, um teólogo, diz que esta é a passagem mais importante e mais emocionante que Paulo escreve sobre a vida de Jesus. E quando nós olhamos para esse texto, nós podemos identificar juntos aqui algumas verdades sobre a história desse bebê que vai muito além do presépio. A história desse bebê que vai muito além da história do Natal, muito além dos filmes, dos teatros, das representações sobre a história do seu nascimento. A primeira verdade é que aquele bebê, o bebê do presépio, era o próprio Deus. O verso 6 diz que, embora sendo Deus, Cristo Jesus, embora sendo Deus, Ele vem como homem, Ele vem como um bebê, era muito além de um bebê em uma manjedoura, era muito além de um ser humano especial, evoluído. Eu quero que você entenda isso, aquele bebê não era simplesmente uma pessoa que seria muito importante, é muito mais do que isso. A história do Natal não é simplesmente o relato de uma família humilde, que não tinha onde ter o seu bebê e isso os leva até aquele estábulo. Não é simplesmente a história de um bebê pobre que nasceu, é simplesmente a história de redenção da humanidade, tendo ali o seu início. É a encarnação do próprio Deus, Ele nascendo como homem, como eu e você. Isso significa que antes de Jesus se tornar um bebê, Ele já existia, e Ele já era verdadeiramente Deus. Olha o que a Bíblia nos diz em João, capítulo 1, verso 1. No princípio era aquele que é a palavra, Ele estava com Deus e Ele era Deus. Ele era Deus. Aqui João escreve todo um livro para contar a história de Jesus. Jesus é o foco principal do evangelho de João. Então ele faz uma introdução a Jesus. Ele diz aquele que é a palavra, em outras traduções vai dizer o verbo. Ele está falando sobre Jesus. Aquele que é a palavra, aquele que é o verbo, ele era Deus. Ele já estava lá desde o princípio. Aquele bebê era Deus. No verso 14, João escreve que aquele que é a palavra, ou seja, Jesus, tornou-se carne e viveu entre nós. Ele está falando Deus, Ele encarna, Ele se torna um bebê, Ele se torna um homem e vive entre nós. Essa é a encarnação do próprio Deus. Em João capítulo 10, verso 20, Jesus está ali falando e Ele diz: eu e o Pai somos um. Então não há como negar que o nascimento daquele bebê era a encarnação do próprio Deus. Fazia parte do plano divino de Deus para nos salvar do pecado e da morte eterna. E todo esse plano se concretiza ali naquele bebê. Era só o início. Era só o início da história da redenção do homem. No Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 23... a palavra de Deus diz que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. O que esse texto está dizendo é que Maria teria um filho gerado pelo Espírito Santo. Mas não era um bebê qualquer, aquele bebê era o próprio Deus que seria gerado no seu ventre, e ele seria chamado de Deus conosco, porque ele era o próprio Deus, mas vivendo entre nós como um de nós. Portanto, toda vez que você lembrar do bebê no presépio, toda vez que você ver esse bebê sendo representado em um teatro, em uma imagem, se lembre que aquele era o próprio Deus, o Deus que se fez como um de nós, por amor a nós, por amor a mim e a você, Ele veio como um bebê. Mas o impacto da vinda daquele bebê, o impacto da vinda de Deus como um bebê, não representava apenas isso, significava algo muito maior, porque para se tornar um bebê, para se tornar um homem como nós, o próprio Deus precisava esvaziar-se da sua glória.
E essa é a segunda verdade que nós aprendemos nesse texto. O bebê do presépio, ele era o próprio Deus se esvaziando da sua glória. Verso 6 e verso 7 vai dizer que Jesus, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria pegar-se. E o verso 7 diz: mas esvaziou-se a si mesmo. Mas o que é esse esvaziamento? Precisamos entender o que realmente significa o fato de Deus precisar se esvaziar. Muitas religiões confundem esse esvaziamento como um esvaziamento de mente, como um homem que precisou esvaziar a sua mente de tudo que era terreno para ser um ser espiritual evoluído e superior. Por isso tem muitas religiões que pregam até hoje que para você chegar em um nível de espiritualidade superior, você precisa ficar isolado, esvaziar a sua mente, mas não é nada disso que o texto está falando. O esvaziamento de Deus não era em relação a um esvaziamento de mente. Se tratava do próprio Filho de Deus, do próprio Deus, de esvaziar-se de toda a sua glória, para tornar-se como uma das suas criaturas, como nós. O Filho de Deus deixou o céu, deixou a sua glória, o seu trono, e ele se fez carne, ele se fez homem como nós. Jesus, ele abriu mão de todos os seus privilégios, que eram dele como rei do universo, se tornando um simples bebê judeu destinado à cruz. O verbo grego aqui que nós traduzimos por esvaziar-se, para dizer que Jesus se esvaziou, significa literalmente um recipiente totalmente vazio. Um recipiente que foi totalmente esvaziado e já não há mais nada dentro, é o verbo que eles usam para dizer que Jesus se esvaziou. Então ele se esvazia completamente dos seus privilégios que ele tinha como rei do universo, que ele tinha como rei dos reis, e ele vem como homem abrindo mão desses privilégios. Isso significa que Deus deixou a sua divindade, significa que Jesus deixou de ser Deus de forma alguma. Um dos maiores mistérios das Escrituras é que Jesus, enquanto esteve conosco como homem, ele foi 100% homem e 100% Deus. Não era 50% de cada. Ele continuava sendo Deus, mas voluntariamente, sendo Deus, ele abria mão de todos os seus privilégios de Deus. Por ser Deus, ele tinha todo e qualquer privilégio, mas a Bíblia diz que ele não considerou, em outras traduções vai dizer, ele não usurpou de ser Deus. O que significa isso? Significa que ele não usou os seus privilégios para benefício próprio. Usurpar é pegar algo e usar apenas para benefício próprio. Jesus, ele não fez isso. Sendo Deus, sendo Senhor do universo, ele abre mão dos seus privilégios, ele não faz nada em favor dele mesmo. Tudo aquilo que Jesus fez foi em favor de nós. Voluntariamente, Jesus deixou a companhia dos anjos. Ele veio para ser perseguido e cuspido pelos homens, enquanto ele tinha todo o direito de permanecer na sua glória, permanecer em seu trono. Ele, por amor a mim e a você, ele vem. Ele se humilha e se esvazia a uma posição de fraqueza. Você quer conhecer o caráter de uma pessoa? Quando você quer realmente conhecer um caráter de uma pessoa, dê privilégios a ela. Porque se você entrega tarefas e responsabilidades, as pessoas podem entregar bem essas tarefas e responsabilidades e mascarar um caráter ruim que ela tem. Agora, quando você entrega privilégios para essa pessoa, você de fato conhece o seu coração. Porque os privilégios despertam em nós as nossas reais motivações e intenções do coração humano. Então Jesus, quando ele abre mão de todos os seus privilégios, ele está nos dando um padrão de caráter a ser seguido. Ele está dizendo: assim deve ser entre vocês, não usar nenhum privilégio para benefício próprio. O eterno Filho de Deus, o
próprio Deus, o Rei dos Reis, ele não nasceu em um palácio. Jesus, ele não nasceu em um berço de ouro. Ele não entrou nesse mundo por uma família rica. Ele nasceu em um berço pobre, em uma família pobre, em uma cidade pobre. Jesus nasceu em uma simples manjedoura. Ele viveu a sua vida numa carpintaria e teve uma morte das mais humilhantes que já existiram nessa terra, que era a morte de cruz, apenas para os piores bandidos. Ele não veio ao mundo para ser servido. Jesus veio ao mundo para servir. Como nós temos vivido a nossa vida como seus discípulos? Como nós temos agido? Temos buscado viver uma vida como servos, assim como Ele nos ensinou, ou querendo ser sempre servidos? Como você reage quando privilégios são confiados a você? Você usa eles para benefício próprio ou você abre mão de si mesmo e abençoa outras pessoas com esses privilégios? Você tem em você uma pessoa cheia de si mesmo? Ou todos os dias você ora e você sacrifica o seu eu, se esvaziando de si mesmo? Nós só podemos nos encher da presença de Deus quando estamos vazios de nós mesmos. Não é compatível, não combina com o verdadeiro discípulo de Jesus uma postura cheia de si, uma atitude orgulhosa e arrogante, porque o nosso mestre, a quem nós servimos, fez totalmente o oposto. Ele, sendo Deus, se esvaziou de sua glória. Ele abriu mão de todos os seus privilégios e foi servo. E isso fez toda a diferença na história da humanidade. Isso, na verdade, mudou a história da humanidade. E essa é a terceira verdade que nós encontramos nesse texto. Que o bebê, aquele que é representado no presépio, ele era o próprio Deus mudando a história da humanidade. O bebê era o próprio Deus mudando a minha e a sua história. Olha o que diz no verso 8: e sendo encontrado em forma humana, e aqui eu quero fazer uma releitura desse texto, imaginando o bebê, e sendo encontrado como um bebê, ele humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O nascimento daquele bebê não apenas representou uma mudança na história da humanidade, com antes de Cristo e depois de Cristo, como nós conhecemos. Isso é apenas um pequeno detalhe do impacto no mundo que foi a vinda daquele bebê. Não foi apenas a história que ele mudou de antes e depois de Cristo, mas o grande propósito da vinda do bebê, o nascimento carnal do próprio Deus, era que a sua morte e a sua ressurreição pudessem nos salvar, pudessem nos livrar do pecado e da morte eterna. O último degrau na escada da humilhação, que começou com ele se esvaziando da sua glória e vindo como um bebê. O último degrau dessa escada da humilhação foi a sua morte, a sua terrível morte de cruz. Mas existia um plano de salvação que era estabelecido por Ele, por Deus, e esse plano somente Ele poderia cumprir, e Ele foi obediente até o fim, para mudar a história da humanidade. E se você já se perguntou alguma vez, mas por que Ele tinha que morrer? Porque Jesus, sendo Deus, Ele precisava vir como um homem, como eu, e morrer no meu lugar? Por que isso precisava acontecer? Porque para mudar a história da humanidade, para mudar a nossa história, Jesus, Ele precisava vir, e precisava ser como um de nós. Ele precisava se tornar um bebê, crescer nessa terra, e 3 motivos específicos ele precisava cumprir nessa terra como homem, para que ele pudesse mudar a história da humanidade. O primeiro motivo era uma obediência representativa, ou seja, Jesus precisava obedecer em nosso lugar, nos representando diante de Deus.
A obediência de Jesus nos representou. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 5, versos 18 e 19. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. O que a Bíblia está dizendo aqui é que por causa do pecado de um só homem, que foi Adão, e a partir daquele pecado, toda a humanidade se tornou pecadora, toda a humanidade foi afastada de Deus, nós não tínhamos mais acesso a Deus depois do pecado. Por meio de um homem o pecado entrou no mundo, mas a Bíblia diz, por meio de um único homem, um homem perfeito, sem pecado, que viveu assim como nós, mas não pecou, por meio desse único homem, todos nós fomos declarados justos diante de Deus. Quando a Bíblia fala que nós fomos justificados, se imagine em um tribunal, sendo julgado, e só existem ali duas opções: ou você será considerado justo, inocente, ou você será considerado culpado. E eu quero te dizer, todos nós somos culpados. Nenhum de nós estará limpo no dia do julgamento final, se não entregarmos a nossa vida para Jesus. Não importa se você é uma boa pessoa, não importa se você faz boas obras, não importa se você nunca fez mal a ninguém, todos nós somos culpados diante de Deus. Mas no grande julgamento, se você entregou a sua vida para Jesus em vida e viveu a sua vida com Jesus, você será considerado justo, você será considerado inocente, não por algum mérito teu, não por nenhuma obra que você fez, mas porque o sacrifício de Jesus foi suficiente para te perdoar. O sacrifício dele, a obediência dele te representou, e aquela obediência nos tornou justos diante de Deus. Adão, quando pecou, ele pensou apenas em si, no seu prazer. Jesus, quando viveu, ele pensou em todos, menos em si mesmo. Jesus pensou em mim e em você. Jesus, ele precisava obedecer por nós. Em todo o Antigo Testamento, nenhum homem foi capaz de obedecer a lei na sua plenitude. Nenhum homem foi capaz de ser obediente até o fim. Apenas Jesus. Então Jesus, se tornando homem como nós, ele obedece toda a lei, e assim ele nos representa diante de Deus. Por isso a Bíblia diz que o ato de justiça de um só homem trouxe vida a toda a humanidade, aqueles que entregam as suas vidas para ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. O segundo motivo pelo qual Jesus precisava vir é que ele precisava se tornar o nosso sumo sacerdote. Eu quero que você entenda por que o povo, no Antigo Testamento, até a vinda de Jesus, precisava de um sumo sacerdote. O homem havia pecado, ele estava longe de Deus, então, uma vez por ano, uma pessoa que tinha esse ofício, essa responsabilidade de ser sumo sacerdote, o sacerdote mais importante do templo, ele tinha uma missão, de uma vez por ano entrar no Santo dos Santos, aonde ficava a presença de Deus atrás de um véu. Somente ele podia passar aquele véu e entrar na presença de Deus uma vez por ano, e ele então oferecia um sacrifício. Um sangue era derramado ali. O sangue de um novilho era derramado para perdoar os pecados do povo. Uma vez por ano, o sumo sacerdote precisava fazer esse sacrifício. Mas isso aconteceu até a vinda de Jesus, porque quando Jesus veio com a sua morte, com o seu sacrifício, ele se tornou o nosso sumo sacerdote. O véu ali foi rasgado. Hoje nós temos acesso à presença de Deus. Eu e você podemos nos chegar a Deus porque o sacrifício de Jesus foi suficiente. Olha o que a palavra de Deus nos diz no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 15. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós,
passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. A Bíblia está dizendo que hoje o nosso sumo sacerdote perfeito, Jesus, aquele que intercede por nós diante de Deus, ele não é alguém que não se compadece das nossas fraquezas, porque ele viveu como nós, ele foi um homem, ele foi tentado, ele foi provado em tudo aquilo que nós também somos todos os dias. A diferença é que ele não teve pecado. Jesus, ele cumpriu toda a lei, Jesus, ele obedeceu todos os mandamentos. Hebreus capítulo 9, verso 11 a 14, diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homem, isso é, não pertencente a essa criação. O que a Bíblia está dizendo aqui é que Jesus, diferente dos antigos sumos sacerdotes, que precisavam entrar em um lugar físico, no tabernáculo, no Santo dos Santos, um lugar físico que representava ali a presença de Deus, Jesus, ele entra em um tabernáculo agora espiritual, ele instaura um reino espiritual, e a partir de agora nós não precisamos mais de um lugar físico para entrar na presença de Deus, porque mediante o Espírito Santo nós temos acesso a Deus. O verso 12 diz que não foi por meio do sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, e olha que coisa maravilhosa, de uma vez por todas ele obteve a nossa redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, ou seja, se o sangue dos animais no Antigo Testamento era suficiente para santificar o povo uma vez por ano, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte. Para quê? Para que sirvamos ao Deus vivo. Eu quero dizer para você que talvez já tenha buscado em outros lugares, em outras religiões, sacrifícios para você ter algo em troca, seja de Deus, seja de qualquer outra entidade. Nós não precisamos mais disso. Nós não precisamos mais de sacrifícios, não precisamos mais de oferendas, porque o sacrifício final já foi oferecido. O sangue de Cristo, ele é suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Ele é suficiente para perdoar e nos trazer vida, nos trazer salvação. Nós não precisamos mais derramar sangue, não precisamos mais oferecer nada a nenhum espírito, porque o sacrifício do nosso sumo sacerdote foi suficiente de uma vez por todas. É o sacrifício perfeito, é o sacrifício suficiente. Nós não precisamos mais buscar as coisas deste mundo, não é mais necessário sacrifícios. Precisamos parar de correr atrás dessas coisas e corra para Jesus. Só Ele pode te livrar desse fardo pesado, porque a palavra de Deus vai dizer que o fardo dele é leve, que o jugo dele é suave. Somente Ele pode transformar a sua vida, te dar a vida eterna, salvação, cura, verdadeira alegria. Você não vai encontrar isso em nenhum outro lugar. Somente Jesus pode nos dar. E o terceiro motivo pelo qual Jesus precisava vir como um bebê, é para ser o nosso exemplo. 1 Pedro capítulo 2, verso 21, diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Nós precisávamos de um homem perfeito, precisávamos de um padrão a ser seguido, precisávamos que fosse estabelecido um modelo a ser seguido, um exemplo, e Jesus foi esse exemplo. Hoje nós não temos desculpa para dizer que não temos um homem a quem seguir, um homem a quem imitar. Por isso em Filipenses 2,5 que nós lemos, começa esse texto falando: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Existe um padrão, existe alguém para imitar. Esse exemplo, ele é perfeito. Não há nenhum problema você ter referências humanas, nós olharmos para homens e mulheres de Deus que nos inspiram e que nos levam para perto de Deus.
Mas nós precisamos saber que esses homens e mulheres, eles não são perfeitos. Eles podem errar. E muitas vezes o erro desses homens nos levam a nos afastarmos daquele que é perfeito, daquele que deveria ser o único a seguirmos de forma completa, sem nenhuma preocupação, porque Ele é o próprio Deus que viveu como nós, como homem, e nos ensinou a como agir. Muito além do bebê no presépio, Jesus foi o nosso padrão a ser seguido, o nosso exemplo a ser seguido. Então, resumindo tudo o que eu falei, Jesus precisava vir como homem. Deus precisava se encarnar e vir como um bebê, para que eu e você hoje pudéssemos ter a oportunidade da salvação. Todo o castigo que Ele sofreu naquela cruz, toda a consequência que Ele sofreu enquanto estava vivo, foi por mim e por você, foi em nosso lugar. Ele não merecia nada daquilo, nós é que merecíamos. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Isaías 53. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre Ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas não era. Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, Ele foi esmagado por causa dos nossos pecados. Jesus, Ele sofreu castigo para que nós fôssemos restaurados. Ele recebeu açoites para que nós fôssemos curados. Todos nós, sem exceção, nós nos desviamos como ovelhas. Nós deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. No entanto, o Senhor fez cair sobre Jesus os pecados de todos nós. Isso é o que a cruz significou. Isso é o que aconteceu após a vinda daquele bebê. Tudo isso precisava se cumprir. E você sabe por que Ele fez isso? Ele não poderia simplesmente ter ficado em seu trono de glória, com toda a sua majestade, todos os seus privilégios. Sim, Ele poderia, porque Ele é Deus. Ele não precisa de nós, mas ainda assim Ele fez isso, porque Ele nos ama. Ele fez isso por amor a mim e a você. Olha o que João 3,16 diz: porque Deus, Ele amou tanto o mundo, que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não morra eternamente, mas sim tenha vida eterna. Deus nos amou tanto, que Ele esvaziou-se de sua glória, Ele se humilhou, passou por todo esse castigo, sofrimento em meu e em seu lugar, para que nós pudéssemos hoje ter a oportunidade de declarar que Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas, e assim ter a vida eterna. E esse é o Jesus da manjedoura. Esse é o bebê do presépio, aquele que se esvaziou e se humilhou por amor de mim e você. Mas eu não quero que você saia daqui hoje com a imagem de um Jesus coitadinho, que foi humilhado, que foi esvaziado, mas a sua verdadeira imagem, que nós encontramos nos versos seguintes. Nos versos seguintes de Filipenses, nós vemos qual é o estado de Jesus hoje, porque tudo que falamos foi o que aconteceu em vida, mas algo aconteceu. E a partir do verso 9, a palavra de Deus diz que por isso Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus que se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que a Bíblia está dizendo aqui é que aquele bebê hoje está revestido de glória, aquele bebê hoje é o nome que está acima de todo nome, aquele bebê escreveu uma história, e nós já sabemos qual é o final é que um dia Ele que está lá nos céus voltará para nos buscar, e Ele virá nas nuvens,
nuvens, Ele virá em grande glória com os seus anjos para buscar todo aquele que em vida entrega a sua vida para Ele. E Ele ressuscitará todos os mortos, Ele nos levará para um tempo de glória, Ele nos levará para viver em um lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte. Ele virá, esse é Jesus. Mas eu quero que você perceba a grande chave. O que aconteceu entre um estado de Jesus de humilhação, de esvaziamento, para um estado de exaltação, onde Ele é colocado acima de todos. No verso 9, diz: por isso Deus o exaltou. Preste atenção nesse termo, por isso. Significa que por causa do esvaziamento e da humilhação a qual ele foi submisso, por isso Deus o exaltou. Precisou existir um ato voluntário, existiu uma condição. E eu quero dizer, se você já é discípulo de Jesus, se você já teve essa oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, a mensagem para nós aqui ela é muito clara. Não cabe a nós nos exaltarmos, não cabe a nós queremos essa exaltação, se nem o próprio Deus, se nem Jesus Ele se exaltou, Ele na verdade se humilhou, se esvaziou e depois disso Ele foi exaltado pelo Pai. Quem somos nós para nos exaltarmos em alguma área das nossas vidas? Quem somos nós para querermos viver privilégios que Jesus não viveu? Quem somos nós para exigir de Deus que Ele nos abençoe nessa terra com coisas materiais que Jesus não teve? Se Ele quiser nos exaltar, se Ele quiser nos esvaziar, Ele pode fazer, Ele fará. Mas Ele vai fazer isso quando nós entendemos a nossa condição de servo, que assim como Jesus, nos humilhamos e nos esvaziamos de nós mesmos. Porque o Senhor Ele exalta aqueles que se humilham, mas Ele humilha aqueles que se exaltam. E Deus Ele faz isso, Ele humilha aqueles que se exaltam, por amor a nós. Ele nos ama tanto que Ele quer nos salvar. E quando Ele vê que alguém está se perdendo com os prazeres e desejos desse mundo, Ele nos humilha para que possamos voltar a nós mesmos e entender que precisamos dEle. Somente Ele é suficiente para a nossa alegria. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você chegou aqui hoje, você até já ouviu falar dessa história, você até sabe quem é Jesus, você já ouviu a história do Natal, você sabe que Ele veio, você sabe que Ele era um menino Deus, mas você nunca teve um encontro verdadeiro com esse Jesus. Você nunca teve a oportunidade de fazer uma oração e convidá-lo para ser Senhor e Salvador da sua vida, porque nós não podemos apenas convidá-lo para ser o nosso Salvador. Seria muito fácil aceitá-lo como nosso Salvador, mas não colocá-lo como Senhor das nossas vidas. Seria muito fácil aceitar a sua graça e dizer: opa, agora eu estou perdoado, agora eu vou para o céu, mas continuar vivendo como nós sempre vivemos. Não há como fazer uma coisa e não a outra. Ou Ele se torna o Senhor de tudo, ou Ele não é o Senhor de nada. Quando nós fazemos essa oração, nós podemos declarar: Deus, o Senhor vai entrar na minha vida e governará tudo. Eu vou abrir mão de todas as áreas, eu quero que Jesus seja o meu Senhor e Salvador. Eu quero dizer para você que algo tremendo acontece quando nós fazemos essa oração. De imediato, no momento da nossa oração, nós já recebemos 3 presentes de Deus. O primeiro presente é o perdão de todos os nossos pecados. Quando nós fazemos essa oração entregando a vida para Jesus como Senhor e Salvador, Ele perdoa todos os nossos pecados. Não importa o que você fez, não importa a tua história, não importa o quão imoral e pecador você se vê hoje, Ele tem poder. Aquele sacrifício de Jesus, quando Ele morre na cruz, Ele é suficiente para te perdoar. O segundo presente que nós recebemos nessa oração é o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que quando nós entregamos a nossa vida a Ele, o Espírito Santo de Deus, o Espírito do próprio Deus passa a habitar em nós.
Ele passa a morar em nós. Nós não andaremos mais sozinhos. Nós teremos a presença de Deus diariamente conosco. E o terceiro presente é a vida eterna. Quando nós fazemos essa oração e o Senhor entra na nossa vida, quando o Espírito Santo entra em nós, nós recebemos o presente da vida eterna, que é o privilégio de passar a nossa eternidade ao lado do Senhor. Passar a nossa eternidade ao lado do Criador. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, porque estaremos ao lado dEle, adorando e desfrutando da presença dEle todos os dias. Quando nós fazemos essa oração, algo nos transforma, e esse algo é Jesus. Jesus entra na nossa vida, Ele que é o nosso exemplo, Ele entra e muda tudo, e muda para melhor. Queria convidar toda a igreja a se colocar em pé agora. Eu quero dizer para você, que talvez até hoje não fez essa oração, de forma clara e específica. E também para você que acredita que já fez essa oração em algum momento da sua vida, talvez anos atrás, mas você se sente distante de Deus. Você sente que você se afastou dEle, e você quer nessa noite aproveitar a oportunidade que Ele está te dando para se reconciliar com Ele. Eu quero te convidar também a fazer essa mesma oração. E se você não entende muito de como é Deus falando com você, e você só está sentindo algo no teu coração, e você está pensando, eu estou ouvindo alguma voz falando comigo, eu quero te dizer o que é essa voz. Essa voz não é minha, eu não tenho poder para chegar até o teu coração. Se você tem uma voz falando com você nesse momento, eu quero te dizer, essa voz não é qualquer voz, é a voz de Deus. Deus está falando, filho, eu te trouxe aqui nessa noite para ter um encontro comigo. Filho, um dia eu vim como um bebê, eu me esvaziei da minha glória, eu me humilhei por amor a você, e hoje eu estou te dando essa oportunidade de entregar a sua vida para mim. Essa é a voz que está falando com você hoje. Se você quer responder a essa voz, quero convidar você a fazer uma oração comigo. Vocês podem fechar os olhos agora. Eu vou fazer uma oração e você pode repetir essa oração com toda a fé, com todo o seu coração. Senhor Jesus, eu abro meu coração para te receber em minha vida hoje. Eu reconheço que sou pecador e que preciso do teu amor e do teu perdão. Eu quero receber o teu Santo Espírito na minha vida, e eu quero que tu sejas o Senhor e Salvador da minha vida. Pai, entra na minha história e transforma tudo. Eu te dou liberdade, todas as chaves do meu coração, para o Senhor entrar e fazer algo novo. Em nome de Jesus, amém.